Seus Lugares de hoje vai te levar para fazer arte. Você vai conhecer o ateliê da artista plástica Shirley Soares. A joseense separou um espaço dentro do próprio apartamento para poder pintar os quadros. Vamos conhecer? O ateliê fica em um prédio da região central da cidade e as cores não faltam nesse cantinho separado carinhosamente pela artista para desenvolver seus trabalhos. Por onde olhamos, podemos ver cores vibrantes e os diversos quadros que não negam que é neste espaço que a Shirley deixa a criatividade fluir. Ela conta que desde criança já se interessava pelos desenhos e mais tarde teve que deixar a área que escolheu como profissão para poder se dedicar mais aos pincéis. Eu desenho desde pequena, né? Assim, então a arte está sempre presente. A arte era aquele instrumento para a criança ficar quietinha, né? Então sempre desenhei. E aí fui estudar, fui fazer arquitetura, que na época eu achava que para mim ia dar uma base legal, era uma coisa que eu gostava de fazer e fiquei realmente trabalhando profissionalmente durante 10 anos. E essa relação do desenho, né, com a arquitetura? Me ajudou bastante. Acho que as duas coisas complementaram, tanto pro lado, porque aí na faculdade de arquitetura, que também é uma faculdade bem complexa, você estuda história da arte, quer dizer, não tanto como artes plásticas, né, quem faz faculdade de artes plásticas, mas dá um embasamento legal. E o lado B sempre acompanhou, que foi os quadros, os desenhos, as esculturas. Eu sempre procurei uma forma de expressar, né? De extravasar ali na arte. E o comprometimento com a arte faz com que a Shirley trabalhe arduamente, porém nunca sob pressão. O que dita as regras no ateliê é a inspiração, que para a artista é o que faz o trabalho dar certo e o público adquirir as obras. Eu não penso em quem vai consumir no resultado final, sabe? É satisfação pessoal mesmo, é extravasar mesmo, é necessidade pura e simples. Por eu desenhar aquilo que eu sinto, cria uma relação, acho que, de empatia com as pessoas e elas me procuram, eu publico geralmente. Eu tenho 3 mídias sociais que eu publico, que é meu Facebook pessoal, eu tenho uma conta no Instagram e tenho um Flickr, que é uma rede social basicamente de artistas, fotógrafos, gente que trabalha com moda, gente que mexe com arte, das mais variadas. E eu publico lá. Então, assim, são 3 públicos diferentes, né? O Facebook é um público geral e o Flickr, por exemplo, é um público de artista. Mas pelos 3 eu recebo proposta, por exemplo, de exposição, as pessoas se interessam por algum deles e levar. Geralmente é assim, mas eles são praticamente meus filhos. A relação é... Às vezes eu tenho dificuldade de dar preço, às vezes eu tenho dificuldade de vender os meus quadros. Porque meio que sou eu, né? É difícil às vezes, eu não sei como que funciona para os outros, mas é uma parte de mim mesmo, é uma parte de mim. As pessoas levam uma parte de mim para casa, e, assim, e eu acho interessante quando tem a pessoa consegue olhar e ter a empatia mesmo, né? Às vezes, entendeu o que você quis dizer com aquele quadro? Às vezes tem gente que... porque eu, às vezes, quando eu faço um quadro, quando eu dou o nome, às vezes vai um pseudo-resumo do que eu estou sentindo ali. E já aconteceu de alguém olhar algum desenho, porque não é só quadro, né? Ilustração. E eu desenho todos os dias. Todos os dias, às vezes eu desenho, faço 10, 15, 20, é necessário às vezes, né? E às vezes quando eu publico, alguém vem falar para mim, poxa, que legal, era isso que eu precisava, porque eles são positivos, né? E não tem nenhum que tenha uma carga, apesar de eu estar triste, por exemplo, eles sempre têm uma liçãozinha no final, sabe? Eu acredito nisso, é quase que uma busca espiritual o negócio. A pintura é como uma terapia para a artista. Para vencer a timidez, Shirley encontrou nos pincéis e na tinta uma forma de se expressar e colocar para fora aquilo que está sentindo. É como se as telas fossem um porta-voz dos sentimentos da pintora. Eu acho que eu só fui me dedicar a isso pelo feedback que eu recebi antes, assim, porque, como eu te disse, eu sou muito tímida, eu tenho realmente... uma timidez em mostrar, porque é íntimo, né? Isso quando a gente põe uma parte da gente, eu fico com certo receio, assim, não da crítica se a pessoa vai gostar ou não vai, porque isso é relativo, é senso estético, né? E cada um tem o seu e tá todo mundo no direito de gostar ou não. Mas é muito mais por isso, é pela exposição daquilo que eu sou. Eu acho que a timidez
a construção, né, de você construir uma ideia e conseguir falar através dela é uma coisa mágica, né? Você conseguir se comunicar comunicando, né, falando. Porque parece óbvio isso, mas não é, né? Não é difícil às vezes você passar uma mensagem e ser a mensagem correta, mesmo falando. E muitas vezes eu consigo fazer isso, porque atrapalha, né? Você vê, às vezes a gente é meio atrapalhado, meio gaga, fica meio diferente, mas eu acho que é isso mesmo, é uma forma de conversar, de falar, a falta de inabilidade, talvez, da timidez, faz com que eu me expresse artisticamente e eu fico, assim, de certa forma, tem uma porcentagem de mim aqui que fica satisfeita que isso seja estético, interessante esteticamente, entende? E quando que você se sente mais inspirada para desenhar, para pintar? Quando você está mais feliz, quando você está triste, talvez? O que te inspira? Eu acho que tudo. Pessoas, a minha infância me inspira. Eu tenho boa parte daquilo que eu desenho vem também da minha infância. Eu fui uma pessoa que eu cresci, minha avó ela tinha sítio no sul de Minas. O meu pai é de São Francisco Xavier. Então, a minha infância, eu passei em sítio em roça, pé no chão, com animais, com floresta, com bicho, entendeu? Então, assim, é diferente. Muitos dos homens simples que eu desenho, o chapéu, o bicho, o companheirismo entre eles, eu vi isso. Então, é memória afetiva mesmo. São coisas lá de trás e são pessoas que eu conheço, são filmes que eu vejo, músicas, às vezes uma coisa me emociona, um texto que eu leio. Eu já peguei livros, por exemplo, que eu estava lendo e rendeu desenho para mim, porque eu sintetizei aquilo em imagem, entende? E essa seria a essência, você conseguir transformar em imagem aquilo que você sente, aquilo que te impressiona. Às vezes eu passo épocas sem fazer absolutamente nada. São épocas que eu passo assim, refletindo o que está acontecendo realmente, porque tem alguma coisa que precisa ser olhada de novo, porque é um processo, é isso, né? É canalização direta. Sentiu, transformou o sentimento numa coisa, num objeto visual, né? Shirley, você me mostra então na prática como que é o seu trabalho? Claro, vamos lá. Vamos nessa. Então vamos. Não tem como não mergulhar nesse universo de tintas e pincéis. No próximo bloco, você confere um pouco mais sobre o trabalho da Shirley aqui no ateliê. A gente volta já. Estamos de volta com o São José e seus lugares. E no programa de hoje, você nos acompanha nesta visita cheia de cores e formas ao ateliê da artista plástica Shirley Soares, que fica na região central da cidade. No primeiro bloco, você conheceu um pouco sobre a história da artista, que é formada em arquitetura, mas deixou a profissão de lado para poder se dedicar às telas, tintas e pincéis. Agora, vamos para a parte prática. A Shirley vai nos mostrar como funciona o ritual antes de colocar a mão na massa. Shirley, então, qual que é o primeiro passo? Você resolveu pintar um quadro. Como que você começa? Qual que é o seu pontapé? Definir o formato, né? Porque aqui eu tenho umas telas de tamanhos diferentes. Eu também não me fixo num tamanho só, eu gosto de extrapolar. Tem dia que eu quero pintar um negócio gigantesco, tem dia que eu quero pintar um negocinho pequenininho. Então eu defini o tamanho da tela e depois parti para o desenho, o que eu quero colocar nessa tela. E na sequência eu já defini as cores, já deixo mais ou menos separado as cores que eu vou usar. Isso quando eu vou fazer pintura em tela, né? Desenho, por exemplo, papel, já é outra coisa, às vezes faz colagem. Então, na verdade, Renata, eu não me engesso a nada, não. Eu acho que se eu tiver vontade de expressar, por exemplo, se eu tiver vontade de numa tela eu aplicar coisas, colar coisas, eu vou numa boa. Eu não tenho esse preconceito totalmente. Eu notei mesmo que você não fica só nos quadros, tem algumas esculturas aqui que tem a cara dos seus desenhos. Sim. Explica pra mim, você também então é uma artesã, não só uma pintora?
Então, eu procuro... Quando surgiu a necessidade, na verdade, de transformar o que eu estava fazendo chapado em 3D, na verdade. E aí eu frequentava um ateliê de uma professora, Luciana Mello, que é uma figureira aqui em São José. E ela trabalha muito bem e gosta bastante da argila. Então, eu falei para ela, propus para ela se ela toparia, né, transformar isso junto comigo num trabalho em 3D. Então, eu desenvolvi esse trabalho durante um tempo, quando eu frequentei o ateliê dela, porque são peças que são queimadas em alta temperatura, tem todo um processo para ser feito. Então, toda vez que eu faço uma escultura em argila, eu levo para o ateliê dela para queimar, né? Que ela tem um forno especial para fazer essa queima. Uma peça dessa, por exemplo, quanto tempo demora para ficar pronta? É relativo isso. É relativo porque depende muito... Por exemplo, essa aqui eu demorei 2 anos para terminar, não por conta da complexidade, mas porque eu demorei mesmo para chegar no resultado que eu gostaria que ficasse, final. Com as bandeirinhas, com a cor, assim... Às vezes eu finalizo alguma coisa ou deixo para finalizar depois e eu já estou outra completamente diferente e aquilo que eu pensei no começo já muda completamente a cara também, e vai né? mudando. Eu, por exemplo, agora estou numa fase muito mais de desenhar vegetação, então tudo que eu estou fazendo vai com essa roupagem. Eu estou nessa fase agora, eu acho. Com a inspiração em mente e a tela escolhida, não dá mais para ficar parada. É a hora de colocar tudo em prática e deixar a imaginação fluir através das mãos. Sheila, então o próximo passo, você escolheu o formato, escolheu a tela. Certo. Qual que é o próximo passo? As cores? Definir as cores e começar a colocar as ideias e já começar a pintar. Você costuma usar cores mais vivas, pelo que eu notei. Sim. Sim, eu acho que eu estou numa fase agora também, eu tive uma fase aí de desenho papel que eu só preto e branco, né, caneta gel, que estão ali as minhas canetas, e agora eu estou numa fase bem colorida, sim, eu acho que a primavera faz isso, né, vegetação, cor, tal. Flores. Isso, tá bem chamativo mesmo. E me conta, qual é o tipo de tinta que você usa? Pode ser qualquer um? É a tinta do ansioso, né, acrílica, porque ela seca super rápido. E eu gosto da fosca, ao contrário das outras pessoas que talvez gostam do brilho, eu gosto do fosco. Então eu uso tinta acrílica fosca, ela seca rápido, assim, não dá muito tempo, não dá muita margem para você refletir muito. Pintou, daqui a pouco ela já está seca de novo, já está seca. E por esse período curto, né, da tinta secar, você consegue terminar um quadro em um dia? Às vezes sim. Às vezes. Então, tudo depende muito do estado de espírito, né? Às vezes eu consigo, se eu consigo me dedicar, ficar aqui, porque não tem nada programado, para ficar, vou ficar o dia inteiro em casa pintando, sim, um quadro sai num dia, numa boa, em horas. Você já chegou a fazer mais de um quadro por dia? Eu faço isso geralmente. Geralmente eu produzo, às vezes eu faço de 3 a 4 ao mesmo tempo. Enquanto um está secando, eu faço o outro. Às vezes eu... Vai terminando um, fazendo... Eu sou muito ansiosa, né? Eu sou muito ansiosa. E então eu gosto de começar e ver o fim rápido. Eu quero ver o fim rápido. Às vezes eu acho que até atropelo alguns processos para, sabe? A acrílica é bom por conta disso, porque seca rapidinho e tal, mas às vezes eu ainda atropelo um pouco, eu gosto de ver o resultado final. Então sim, eu tento produzir, pegar um negócio e levar até o fim naquele dia mesmo. E eu tô vendo aqui também vários tipos de pincéis. Posso pegar? Pode, claro. O que é cada um? Me explica um pouco. Você gosta de fazer com o contorno mais grosso? Qual é o tipo de pincel que você mais usa? Qualquer um, Renata. Na Todos verdade é isso. servem. A única coisa que eu gosto no pincel é que a ponta seja arredondada. A única exigência que eu faço. Por De qual resto, motivo? porque eu gosto do traço que fica. E eu acho que pra mim, eu acho mais fácil de pintar. É quase como uma caneta. Todos os quadros da Shirley foram feitos na raça. A artista conta que nunca fez um curso para aprender as técnicas de pintura, mas que já frequentou outros ateliês, o que motivou a vontade de se dedicar ao trabalho. Eu frequentei um ateliê, né, o que eu falei da Luciana, quando eu decidi focar na arte, eu achei que eu fosse fazer uma coisa mais...
Eu fui para fazer desenho, por exemplo, de fisionomia, e eu não me sentia feliz em fazer o realismo, entendeu? Aquela coisa fiel. Então, assim, algumas coisas sim, mas eu posso dizer para você que boa parte das coisas que eu desenvolvo é na raça, é sentimento, é intuição. Às vezes, eu tenho uma peça aqui, na verdade, que eu tenho que trocar uma ideia com ela, com a artista, porque eu tô tendo problema para resolver sozinha. Mas, em linhas gerais, Renata, é eu e seja o que Deus quiser. Então vamos ver na prática como que saem esses maravilhosos quadros. No próximo bloco a gente confere como foi essa experiência e até eu me arrisquei a dar umas pinceladas no quadro da Shirley. É daqui a pouco. São José e seus lugares está de volta e o passeio hoje é em meio a muitas cores no ateliê de uma artista plástica de São José dos Campos. Nos blocos anteriores, você acompanhou um pouco da história desta arquiteta que deixou a profissão para se dedicar à arte da pintura e como ela se prepara antes de colocar a mão na massa. Agora, vamos acompanhá-la na prática. Perguntei a ela qual o primeiro passo quando vai fazer uma nova obra. Rabiscar aqui a tela, a nossa ideia, né, o que a gente pensou, e depois a gente já vai dar sequência, separar as cores e começar a pintar. Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro isso aqui é um lápis, eu acredito que seja aquarelável, tá? Mas isso também para mim, tem gente que desenha com lápis vermelho, com aquarelável vermelho, porque some. Como eu uso bastante cor e bastante camada, isso para mim não interfere muito no meu processo final, tá? Aos poucos, os traços vão tomando forma e é lógico que a curiosidade me fez perguntar para Shirley o que ela pretende desenhar desta vez. A obra é um homem de barba, desenho que aos poucos vai tomando forma nas mãos da artista. E eu notei que você usa bastante o formato mais arredondado, oval. O que te inspira? Por que você faz mais os desenhos dessa forma? Eu notei que você não usa quadrados, triângulos, são sempre mais redondos. Eu procuro usar formas mais orgânicas, né? O movimento do desenho mais orgânico, porque essa forma mais arredondada, em formas de curva. Acho que vem um pouco do Niemeyer também, a parte arquiteta daí, né? Vem um pouco das curvas, né? As linhas, os traços mais simples, sem muito canto, muito chanfro, né? Eu acho que aconteceu, na verdade, foi intuitivo, na verdade. Feito o desenho, é a hora de colocar as tintas na tela. Agora a Shirley escolhe quais cores vai usar neste desenho. Eu vou escolher umas cores aqui, que é a que eu tô nessa fase agora, vamos dizer assim. Então eu vou de pink, acho que eu vou de laranja também, adoro esse azul. Tom de pele. E vamos de verde. Alguns tons de verde, vários. Deixa eu ver aqui, azul, eu também tá bom. Eu acho que dá pra gente começar. Vamos lá. Escolhidos os tons, é hora de começar a dar vida ao homem que a Shirley criou no lápis. Eu vou preencher agora, tirar um pouquinho de excesso aqui e colocar as cores mais claras primeiro, né? Porque o fundo é legal, as mais escuras é legal, porque depois se você tiver alguma coisa que você queira cobrir, você já vai preenchendo e já vai ficando legal. Nesse estilo que você pinta, existe errar? Não, você vai ver que agora eu vou pintar por cima aqui, depois eu vou pintando por cima e dá certo. Pelo menos para mim vai ter funcionado. Eu acho que não existe errado na arte, né? Para quem faz arte, quem se expressa, assim, eu acho que não tem o errado, não tem certo. A não ser dentro da cabeça do artista, né? Porque aí a gente fica em conflito mesmo. Dentro do que ele pretendia. Porque na cabeça, às vezes, o conflito maior aqui é que visualmente você tem uma ideia na cabeça, né? E aí você quer que aquilo que está na sua cabeça fique palpável, né? E às vezes você não chega, né?
E às vezes você chega, e é muito legal quando você chega. Mais umas pinceladas daqui, outras dali e aos poucos o quadro vai saindo. Apesar de mergulhar num universo paralelo quando está pintando, Shirley e eu fomos batendo o maior papo e ela afirma que isso não a atrapalhou. A sua família sempre te apoiou? 100%. Acho que assim, a minha mãe é uma das maiores incentivadoras que eu tenho, assim. Tanto para gostar de ler, quanto para arte. Minha mãe é uma pessoa que sempre me incentivou, meu pai também, assim. Essa coisa do ser feliz fazendo aquilo que você gosta é importante na minha casa. É pré-requisito, realmente. É uma coisa que a gente teve uma educação livre de qualquer conceito, preconceito ou qualquer coisa que minha mãe gostaria que eu e a minha irmã fossem, entendeu? Então a gente realmente foi viver a vida conforme o que a gente quis fazer. Então a arte, por exemplo, eles gostam, eles acham legal, eles incentivam, ficam felizes, tal. Não teve. Quando eu decidi viver de arte, quando o retorno financeiro começou a aparecer também junto, nunca foi uma preocupação. É óbvio que eu não poderia ficar de fora e arrisquei umas pinceladas. E para quem pensa que deu errado, se engana. Recebi até elogios de quem faz arte de olhos fechados. Renata, vamos pintar um pouquinho também? Vamos contribuir aqui na minha tela? Tem certeza? Absoluta. Eu não sou nenhuma pintora, será que eu não vou estragar esse quadro? Não vai não, vamos tentar. Eu acho que todo mundo tem capacidade de trabalhar artisticamente, se expressar artisticamente e na arte não tem erro, vamos nessa. E o que você precisa que eu faça? Eu acho que você poderia pintar a roupa dele, começar a dar o fundo na roupa dele, porque depois a gente vai colocando outros elementos e eu acho que tem bastante espaço aqui para você pincelar. Existe um sentido certo que eu preciso passar o pincel? Não, segue seu coração, o fluxo e deixa rolar. Então, vamos lá. Aqui, ó, a tinta já tá aqui. Caso você queira sentar, né? Olha que responsabilidade agora, hein? Se eu estiver fazendo errado... Não, pode ir sentindo. Isso aí. Certinho. Gostei desse azul. Aí, Renata, você já pode vir me ajudar aqui a fazer uns trabalhos posso virar artista plástica. Já pode vir, que no dia que eu tiver uma demanda razoável, eu vou te contratar. Olha, como artista eu não garanto, talvez como ajudante para começar. Não, acho que pode acontecer sim. O cheiro de tinta não te faz mal? Não, isso é de pessoa para pessoa. Eu acho que eu já acostumei já. Acho que eu já estou acostumada com o cheiro. Eu acho que de pessoa para pessoa. Óbvio que acho que se a pessoa tiver uma certa alergia, a tinta a óleo, por exemplo, vai ser inviável para a pessoa utilizar, né? Ela tem um cheiro mais forte, ela demora mais para secar, mas em linhas gerais eu acho que a acrílica tem um cheirinho mais... não é tão forte assim. E olha... Muito bem, hein? Estou sob pressão aqui, uma artista plástica. Certinho, ó, já me sujei. Não, é normal, isso já faz parte, ó. O São José e seus lugares fica por aqui. Se você tem alguma sugestão legal aqui na cidade, envie para nós. Até a próxima!